Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é importantíssimo e tem como tema o seguinte: há limites para a liberdade de expressão? Para analisar e discutir este assunto importantíssimo, com auxílio aqui da OAB de Goiás, sempre um parceiro, uma parceira imprescindível, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: o doutor Roberto Serra da Silva Maia, advogado criminalista, a doutora Rosângela Magalhães, que é advogada criminalista também. Bom, doutor Roberto Serra, nos Estados Unidos, um país que eu tive uma boa interação, mais de 10 anos, e na Nova Zelândia, que eu fiquei um pouco mais de um ano, o jeito pode subir num banquinho, numa praça, e xingar quem quer que seja o presidente da República, xingar o prefeito, falar o que quiser de quem quer que seja. Não importa, pode falar o que quiser. Ninguém nem grava, porque é uma tradição americana nesse sentido. Bom, no Brasil, eu não sei até que ponto nós temos esta liberdade. Nós temos aí, agora, recentemente, foi preso um deputado federal, porque, digamos assim, falou demais, falou que não devia, e segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele merecia ser preso pelo que falou. Eu pergunto, a liberdade de expressão, que limites ela tem no Brasil, sob o ponto de vista legal, em linhas gerais? Boa noite, Rosenval. Boa noite, Rosângela, os telespectadores. Rosenval, se nós estamos aqui hoje debatendo e discutindo o tema, é porque o artigo 5º da Constituição Federal, incisos 4 e 9, garante a livre manifestação de pensamento e a livre expressão da atividade intelectual. Aliás, o artigo 220 da mesma Constituição também assegura a livre manifestação do pensamento, de expressão, de informação. Ocorre que, não obstante esses dispositivos da Constituição constarem a palavra livre, ou seja, livre manifestação, livre expressão, essa liberdade, ela não é absoluta. Não significa dizer que essa liberdade seria livre de qualquer forma de obstrução no caso de um excesso. Por exemplo, você não poderia, Rosenval, em nome da liberdade de imprensa e da expressão, ameaçar alguém, senão você poderá incorrer em crime de ameaça, com pena de até 6 meses de prisão. Você também não poderia se utilizar da televisão ou do rádio, por exemplo, para revelar algum segredo de que teve ciência em razão da profissão de jornalista, causando com isso dano a alguém, sob pena de cometer um crime previsto no artigo 154 do Código Penal, com pena de até 3 meses de prisão. Você também não poderia, utilizando da imprensa e do direito de expressão, incitar publicamente a prática de crime, ou mesmo de fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime, sob pena de sofrer uma pena de até 6 meses de prisão. Aliás, por que você acha que a imprensa não divulga a imagem ou o nome de criança e de adolescente envolvido em crime? Porque o artigo 247 do Estatuto da Criança e Adolescente proíbe e prevê uma multa por essa conduta. Esses exemplos são exemplos singelos de que é possível se concluir que há, sim, limite para o exercício dessa liberdade de expressão. E o exemplo citado aqui dos Estados Unidos também é um exemplo onde se há limites. No caso do Trump, por exemplo, né, a título de exemplificação, aconteceu exatamente isso. Ele proferiu um discurso, ele teve a liberdade de proferir um discurso, assim como liberdade teve aquele deputado aqui no Brasil, e esse discurso acabou causando um problema sério de invasão ao Capitólio. Problema esse que está sendo investigado pelo judiciário norte-americano a ponto de se punir o excesso praticado, o eventual excesso praticado pelo então presidente da República.
Então, é preciso que nós balizemos o tema no sentido de definirmos que há, sim, limite à liberdade de expressão, não só no Brasil, como também no mundo. Não, doutora Rosana Magalhães, é evidente que a nossa ideia aqui é discutir o limite da liberdade de expressão como um todo, mas neste caso específico do deputado, considerando aqui que para nós leigos, nós entendemos o direito não tão especificamente, tão profundamente quanto vocês dois, que são operadores do direito, mas considerando que o Supremo Tribunal Federal é a última instância, a instância mor, e neste caso do deputado, não teria havido um atropelo, por exemplo, a própria corte, que seria a instância maior para recorrer, já decidiu prender o cidadão, aí, portanto, ele vai recorrer a quem? Por exemplo, se Deus mandou ele para lá, para nossa, agora eu vou chamar a Virgem Maria, não dá, porque Deus é acima dela. Quer dizer, nesse caso aí deste específico caso, não houve aí algum atropelo da legalidade, não? Boa noite, né? Boa noite, Roseval. Boa noite, doutor Roberto Serra. Na verdade, caros espectadores, eu não tenho dúvida de que houve, sim, um atropelo, se assim você quer chamar, mas acho que houve um abuso aí por parte da Suprema Corte, que apesar de ser a última instância e de ser suprema, também não está livre de erros e de excessos, né? Eu entendo que a imunidade parlamentar do deputado, ela assegura a ele liberdade com relação a opiniões, palavras e votos. Essa imunidade, ela é absoluta, Roseval. Então, eu entendo que, em hipótese alguma, ele poderia ter sido preso e também entendo que não houve flagrante e, por essa razão, ele teria que ser, antes de ser preso, havido a liberação. E pior, eu entendo que não houve crime por parte das palavras do deputado, apesar de achar que o vídeo é de extremo mau gosto, o vídeo é um vídeo que não deve ser aplaudido, mas, em hipótese alguma, ele praticou crime. Então, ele está sendo duplamente punido. Primeiro, porque não praticou crime, segundo, porque ele é deputado, porque ele é imune. Então, eu acredito que eu até concordo com o professor Roberto, meu colega, quando diz que esses limites existem, por exemplo, no caso da ameaça, no caso de se preservar menores, né? Agora, eu não posso dizer que nós estamos com essa liberdade toda, conforme ele disse, nós estamos aqui discutindo isso porque nós somos livres, né? A Constituição, no seu artigo 5º, assegura. Eu estou temerosa, porque se um deputado que tem imunidade absoluta, no que diz respeito a opiniões, palavras e votos, ele é preso, o que será de mim, pobre cidadã, que não tenho as prerrogativas do deputado? Então, eu acho um absurdo, e acho que o Supremo vem fazendo a aplicação da Constituição, de acordo com a pessoa, porque essas palavras que foram ditas pelo deputado Daniel também foram ditas pelo Alexandre Frota, também foram similares foram ditas pelo senador Cajuru. Então, nesse caso, eu entendo que escolheu, porque o deputado em questão, repito, apesar do vídeo ser realmente de péssimo conteúdo, mas não significa ato criminoso e muito menos razão para que ele fosse preso e tudo. No entanto, os seus próprios colegas referendaram essa prisão. E eu entendo também que referendaram por duas razões, no meu entender. Muitos porque têm o rabo preso no Supremo, são deputados que estão enfrentando processos, e outros que eu entendo não compreenderam a grandeza do seu papel. Porque aqui, pelo menos para mim, não está em jogo o deputado Daniel. Não é. Está em jogo a possibilidade de um parlamentar poder se expressar. O próprio nome diz parlamentar, parlamento, parlar. Se ele não pode fazer isso, onde está o exercício da nossa democracia? E por que essa escolha? Por que uns sim e outros não? Então, isso me preocupa e me assusta. Bom, vocês vejam, telespectadores, que o tema, assim como vários juristas
analisaram de uma forma assim, outros analisaram de uma forma assado. É um tema tão controverso que me parece único na situação moderna da liberdade brasileira e da legislação brasileira. Portanto, no segundo bloco, nós vamos desdobrar um pouquinho mais essa análise, para que as pessoas possam entender claramente o que está em jogo e os desdobramentos. Porque, como disse aí a doutora Rosângela Magalhães, eu sempre me preocupo muito com os desdobramentos. E eu acho que a gente deve preocupar, quero ouvir o doutor Serra nesse outro lado da moeda. Lembrando que o SEBRON foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil, olha aí, a receber um equipamento de tomografia com inteligência artificial 4D, com maior segurança e precisão para o paciente. Porque o SEBRON é o seguinte, se é importante para você, o SEBRON não só traz como faz. SEBRON Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema. Telefone 3265-0440. Lá o médico responsável é o Dr. Luiz Mauro de Paulo Souza, CRM 7999. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, não, viu? Ela tem tudo à pronta entrega. Avenida Mutirão, 12948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. E a FetraSul está fazendo de tudo para que você possa ter um transporte coletivo moderno, eficiente e não seja suscetível ao Corona-19, esse vírus enjoado para mais de 1,5 metro. A retomada da mobilidade passa pelo transporte seguro, é o que pensa a FetraSul. E a Autop é aquela oficina que você leva o seu veículo, não tem os valores das oficinas tradicionais, e você tem todos os equipamentos na oficina moderna. Telefone 3088-3788. O forte lá é a qualidade. E você fala com o grande mecânico Henderson, telefone 98550-1001. É só isso, Misley? Mais um, então a Miras autoriza, eu faço a Pax Clínica há mais de 40 anos. É uma instituição hospitalar de caráter comprovadamente destinada ao atendimento de portadores de doenças mentais, pessoas com problema de alcoolismo, por exemplo. Rodovia BR-153, quilômetro 505. Telefone 3282-7040, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, aqui com essa parceria com a AB, o grande Dr. Roberto Serra da Silva Maia, advogado criminalista, a doutora Rosângela Magalhães, também advogada criminalista. Bom, doutor Roberto Serra, a doutora Rosângela fez uma análise que eu tive a oportunidade de conversar com vários juristas também, que concordam que, na análise dela, que o Supremo aí fez um ato de suprema ousadia, porque o Supremo se arvorou de tudo, né, de indiciador, de julgador, de mandar prender, de tudo. Quer dizer, como é que fica isso aí? Não é perigoso? Amanhã o Supremo encana que o doutor José Serra não está certo em alguma coisa, aí vai lá um ministro Supremo e fala, não, mete em cana. Como diz, primeiro a gente põe na cadeia, depois a gente julga e dá a sentença. Não ficou bem esquisito, não? Bom, com todo respeito, Rosenval, esse está sendo um discurso que está sendo difundido por aquelas pessoas que talvez não queiram enfrentar o problema como ele realmente se apresenta. Então vamos lá, vamos falar do Supremo mais adiante. Mas nós não podemos deixar de falar antes da conduta desse sujeito que se intitula e é um deputado federal. Ele cometeu, sim, e aí eu ouso discordar da professora Rosângela, crimes graves. Dentre eles, primeiro, crimes graves previstos em lei. Se deveria ser crime ou não, eu não vou entrar nessa seara. Mas, primeiro, referências a períodos da ditadura militar, invocando, inclusive, institutos que até hoje nos causam assombro. Falou que juízes vendiam sentenças, claro, sem apresentar qualquer tipo de elemento.
pregou-se a possibilidade de agredir ministros do Supremo. Eu não consigo compreender como pessoas que assistiram aqueles vídeos encaram aquelas manifestações como síntese de um direito de expressão. E a consequência daquelas horripilantes manifestações, que, para mim, sintetizaram no exercício abusivo do uso da liberdade de expressão, acabou por provocar o quê? Provocar a prisão. É claro que se você proferir uma ameaça aqui, Rosenwald, nesse programa, a alguém, você pode correr o risco de ser processado a posteriori. Ninguém vai entrar agora no seu estúdio e romper o exercício da expressão. O abuso desse exercício, ele é apurado, sim, a posteriori. No entanto, se estiver ocorrendo um crime em flagrante, evidentemente que aí, nesse caso, pode ocorrer a prisão. Mas aí é uma situação do Supremo que eu também quero falar no posterior momento. O próprio Ministério Público, logo em seguida à prisão, ofereceu denúncia. O Ministério Público entendeu pela ocorrência de crimes estabelecidos na lei 7.170 de 83, que é aqueles crimes contra a segurança nacional, que, para mim, é de constitucionalidade questionável, mas o Supremo manteve a sua recepção com a Constituição. E além disso tudo, os próprios deputados referendaram a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decretou a prisão, e, por sua vez, implicitamente, referendaram a própria denúncia oferecida pelo Ministério Público ao ratificar a prisão por maioria esmagadora, 364 votos a 130, a prisão desse deputado. E quem é esse deputado? Também há outra questão a se colocar em voga. Esse deputado é um policial militar do Rio de Janeiro que acabou surfando nessa onda de ataques aos direitos humanos e à democracia, que durante a campanha eleitoral, por exemplo, ficou conhecido nacionalmente por quebrar uma placa de homenagem àquela vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro em 2018. Em 2019, no seu primeiro ano de mandato, esse deputado agrediu verbalmente exatamente um jornalista da Rede Globo, chegando a arremessar o seu celular no chão. Não sei se os colegas vão lembrar disso. Naquele mesmo ano, esse deputado, aliás, já tinha atacado um jornalista do site Asmina, em razão de uma reportagem sobre o aborto que estava sendo discutido. Também em polêmicas envolvendo a Covid, esse deputado se envolveu. Em janeiro, no fim de janeiro agora, a Gol teve que chamar a Polícia Federal para retirá-lo de uma aeronave, porque ele se recusava em usar a máscara. Em maio do ano passado, após ser repreendido num supermercado por não usar a máscara, que é um requisito básico de proteção à pandemia, ele disse que os cuidados da Covid, mais ou menos assim, idiotizariam as pessoas e se recusou a utilizar essa máscara. Aliás, o mais grave, e aí o que reflete que não houve nenhuma violação ao exercício da expressão, no dia de sua prisão, ele teve a audácia de, em nome do exercício do direito de manifestação, gravar um vídeo com a Polícia Federal lá, e nesse vídeo ameaçar novamente ministro do STF, chegando ao cúmulo de dizer, de forma jocosa e desrespeitosa, que já teria sido preso mais de 90 vezes quando era policial no estado do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu! E dizem que ainda continuar a perpetrar os crimes. Quer dizer, não se pode tolerar a utilização desse escudo da imunidade parlamentar, que diz respeito ao exercício parlamentar, como um escudo para a prática de crimes e para ameaças. Então, eu não entendo que ele estava escudado, ancorado pela imunidade parlamentar. Para mim, essa imunidade parlamentar não é um direito absoluto, ela tem que estar vinculada ao exercício parlamentar. Aliás, ela existe exatamente para garantir o uso da palavra do deputado em sessões respectivas. O deputado tem que ter essa liberdade, é por isso que a imunidade o protege. A imunidade não protege para praticar crimes, não. Então, eu, antes, efetivamente, de enfrentar a decisão do Supremo,
né, que foi respaldada pela Câmara dos Deputados, que acabou sendo respaldada pelo próprio Ministério Público, que entendeu indícios suficientes para a prática de crime, é importante registrar aqui o mais total e completo repúdio à conduta desse deputado federal, que incitou até não mais poder o ódio, a violência, aliás, incitação essa que parece que vem sendo uma tônica. Infelizmente, e não quero aqui politizar absolutamente nada, mas vem sendo a tônica desse governo federal. Mas, a posteriori, falarei, como você pediu, sobre o Supremo Tribunal Federal também. Bom, o doutor José Serra fez um apanhado longo, não sobrou muito tempo aqui para a doutora Rosângela Magalhães, neste bloco quase ficou isso. Mas o que me preocupa muito, doutor José Serra, porque o currículo negativo desse deputado, por pior que seja, por mais desqualificado que ele seja, e me parece que o é, não pode ser argumento para dizer que uma coisa foi feita de forma correta. Porque isso, para mim, joga na latrina toda a concepção do direito criminal, que é o sujeito está sendo julgado por aquele momento, não é pelo currículo dele. O sujeito pode ter um currículo o sujeito está pá virada, roubou carro, roubou isso, ladrão. Mas não falei isso. Mas aí eu estou achando que, como criminalista, não sei, eu entendo que se nós formos julgar pessoas com esta concepção, nós estaremos abrindo mão de um preceito de direito. O sujeito está sendo julgado por aquele momento. O currículo dele não quer dizer nada. Porque então o sujeito foi condenado. Não, esse cara fez um negócio ali e no passado ele já foi condenado. Não, Roseval. O currículo... A doutora Rosângela. A doutora Rosângela tem a palavra, mas depois eu retorno para que essa impressão não fique aqui para os telespectadores. Eu estou me arvorando disso porque eu ouço tanto vocês que acaba aprendendo alguma coisa. Mas como não deu tempo, não vai dar tempo, doutora Rosângela Magalhães expor dentro do que o doutor José Serra falou, que é verdade, o sujeito tem um currículo abominável, eu vou chamar o comercial e depois volto e passo para a doutora Rosângela imediatamente para ela fazer uma análise disso que o doutor José Serra disse. Não, o currículo do cidadão é esse e aquele, então, como diz o outro, pau nele. Eu não sei. Eu estou fazendo aqui um pouco o doutor José Serra me conhece, um pouco de pressão para poder... porque a gente ouve muito isso, né, entre os advogados. Quero lembrar que a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos serviços bancários com maior eficiência e menores custos. 3216-0102. E não se esqueça que a Credijur pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo país. Para o seu empreendimento crescer, procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E o Sebrae, mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. E a Águas do Bem, a Levite, está aqui, ó. A Levite, como é que eu gosto aqui, ó. Ela combate diabetes, câncer e problemas de coração. E tem um sabor super agradável. Entrega na sua residência. 3255-9626. E na República da Saúde, você já sabe, só azeite de oliva virgem. Não usa nenhum tipo de óleo. Rua 89, número 655, no setor sul. Voltamos já já. Bom, estamos de volta com a opinião de debate desta noite. Há limites para a liberdade de expressão? Doutora Rosângela Magalhães. O doutor José Serra fez um apanhado, uma preleção, dizendo, não, esse sujeito era da pá virada, tem 1000 coisas, ele incidiu. Aí eu pergunto, mas então, supondo que ele tivesse um currículo irretocável e tivesse feito o que ele fez, aí então ele deveria ser tolerado? Na verdade, Roseval, doutor Roberto, é o seguinte, eu acredito que o doutor Roberto, ele
pintou um quadro a respeito do deputado de preconceito, né, que o juiz não pode ter. Vamos dizer assim, é claro que o doutor Roberto não é juiz, ele é um advogado e está dando a sua opinião. Mas nós estamos dizendo sobre o que foi feito com o deputado. Então, veja bem, como é que nós, então, vamos julgar um fato julgando a pessoa? A gente luta, nós, advogados criminalistas, lutamos muito contra isso em todas as nossas defesas. O sujeito, às vezes, já foi processado várias vezes, mas foi absolvido. E aí, isso pesa nele como se fosse algo que ele devesse responder no futuro ou por outras coisas. Então, ele julga-se a pessoa e não o ato. E é contra isso exatamente que nós estamos lutando. Olha, assim como o doutor Roberto disse que a Lei de Segurança Nacional, que ele entende que o deputado foi enquadrado lá nos artigos da Lei de Segurança Nacional, ele critica a lei, dizendo que ele entende como inconstitucional em alguns pontos e tudo mais, mas o Supremo entendeu que a lei ela deve ser respeitada. Ora, se essa lei deve ser respeitada, mais ainda deve ser respeitada a Constituição Federal. A Constituição Federal traz a imunidade absoluta. A imunidade absoluta, Rosenaldo, diz respeito a opiniões, palavras e votos. Agora, com relação a crimes comuns, por exemplo, homicídio, corrupção, aí não é opiniões, palavras e votos. E eu estou te dizendo isso. Estão se procurando pessoas. Nós pensávamos até, né, que a ditadura viesse através da baioneta, do fuzil, mas parece que a toga está trazendo a ditadura. Isso nos assusta, porque nós vemos exatamente uma corte constitucional violando a Constituição Federal. Ora, esse deputado, ele poderia responder pelo que quer que seja, mas jamais nessa situação. E foi escolhido por preconceito. Um preconceito, né, que a gente verifica existir, como a deputada que responde como mandante da morte do marido não foi, como o Alexandre Frota, que teve um vídeo muito similar a desse deputado, também não foi. Então, o que nos preocupa é isso. Na verdade, é a nossa democracia que está em jogo e exatamente vindo de onde nós precisaríamos de socorro, que é a nossa Corte Constitucional. Então, é preocupante, sim. O fato desse deputado não ter um currículo dos melhores, ou não ter um bom currículo, como disse o doutor Roberto Serra, não dá direito ao Judiciário e nem à Suprema Corte de agir da maneira que agiu. Então, eu entendo que a lei deve ser cumprida, sim, mas o que nós estamos vendo são interpretações oportunistas das legislações e então, desse embate ideológico que nós vivemos no Brasil. E de onde a gente pensava que vinha a ditadura, não é de onde está vindo. A ditadura está vindo quando o Supremo escolhe quem ele vai processar e quem ele vai julgar. Isso, para mim, é preocupante e daqui uns dias talvez sobre para mim por estar falando isso aqui. Doutor Roberto Serra, só colocando um pouquinho mais de pimenta nessa discussão, ontem eu recebi um vídeo de um jornalista que, a meu ver, é tão desprezível que não merece ser citado aqui, preconizando que o presidente da República deveria ser morto, assim como os filhos dele e os membros da família dele deveriam ser degolados. Considerando que o presidente da República é um dos poderes constituídos, um sujeito desse estaria também sujeito à mesma preocupação e penalidade do deputado por preconizar uma coisa horrenda contra o presidente da República? Ou, neste caso, não, nesse caso aí ele está exercendo o direito dele de não gostar e querer que o presidente seja assassinado. Porque eu vejo essas coisas, recentemente o Gilmar Mendes mesmo disse que o Exército Brasileiro estava praticando genocídio, quer dizer, um setor que representa a pátria brasileira. Então, eu estou tentando entender como é que ficam essas reações. Como é que o senhor vê esses dois exemplos que eu dei? Zerval, eu quero acreditar que você, evidentemente, por ser um jornalista informado, e a professora Rosângela tenha visto os vídeos divulgados por esse deputado. Eu tenho que partir desse pressuposto, na íntegra. Eu vi.
O segundo ponto que precisa ser esclarecido, em nenhum momento, por óbvio, eu disse aqui que o cidadão estava sendo julgado pelo passado dele. Por que que eu trouxe nuances do passado manchado até desse deputado? Por que que isso? Porque foi dito aqui que a imunidade é absoluta. Na verdade, a imunidade não é absoluta, e essa matéria já está pacificada nos tribunais. Quando esse deputado se reportou, se utilizou do que ele chama de direito de expressão, e utilizou de fato, ele não foi obstado de utilizar, ele utilizou, ele só sofreu as consequências a posteriores do uso desse, até na prisão ele usa o direito de expressão, até na prisão foi encontrado celular, né, onde ele gravava, onde ele postava no Instagram, enfim. Mas quando eu fiz recortes do passado dele, foi apenas para demonstrar que esses recortes acabam por indicar que aquela conduta que ele praticou não se voltou à defesa do parlamento, não. Se voltou exatamente para esse ataque ideológico que a professora Rosângela se demonstrou. Portanto, fique claro aqui, eu não estou defendendo julgar uma pessoa pelo que ele foi, mas sim pelo fato que ele praticou. Mas o que ele foi, em coadunância com o fato, acaba levando ao entendimento da intenção de praticar determinado fato. Quanto àquele jornalista, ou aquela pessoa que teria divulgado essas mensagens de ameaça de morte ao presidente da República, igualmente poderá ser enquadrado como incitação de crime, poderá ser enquadrado como ameaça, e certamente sofrerá ou deverá sofrer, com toda certeza, procedimentos criminais por esse abuso ao direito da liberdade de expressão. Na verdade, não tem a polícia na porta da professora Rosângela, ela não precisa ficar temerosa por isso, não, para entrar na casa dela, porque ela está fazendo essa entrevista. As consequências, se não estiver ocorrendo um crime em flagrante, as consequências advirão a posteriori. E com relação ao comentário Gilmar Mendes, eu não me recordo aqui do contexto, eu não posso comparar uma atitude à outra, de ter se reportado ao Exército como algo genocida, não sei. Né? Então, eu prefiro não opinar especificamente se isso teve a mesma consequência ou carga de veemência criminosa que teve aquela manifestação do deputado, porque ali foi algo assim ignóbil e algo de causar espécie. Realmente choca. Tanto que até na porta da delegacia onde ele se encontra preso, andando livre e solto, algo que não acontece, ele não sofre preconceito, não. Pelo contrário, ele tem benefícios até na prisão. Não há qualquer tipo de preconceito àquelas condutas. Eu tenho certeza absoluta que quem assistir os vídeos divulgados por esse deputado vai se resignar a ponto que eu estou resignando. Agora, a atuação do Supremo Tribunal Federal, até agora, teve o respaldo do Ministério Público e da própria Câmara dos Deputados. Eu, particularmente, não concordo com essa modalidade sui generis de prisão em flagrante por força de mandado, força de decreto judicial, sem ao menos um dos requisitos da prisão em flagrante, que é o auto de prisão em flagrante. Realmente é uma prisão que deixa todos nós, no campo jurídico, assim, atônitos. Mas isso não apaga, em momento nenhum, a conduta criminosa daquele deputado. Uma coisa não pode sobrepor a outra. Não, Nós estamos indo para o lado do Supremo apenas. Eu, como jornalista, eu concordo, doutor Sérgio, olha, o que o deputado fez não faz senso, ele não faz senso e tudo mais. Agora, eu duvido muito que o Supremo Tribunal Federal vá, por exemplo, algum ministro fazer, não, olha o que esse sujeito falou do presidente da República, eu vou mandar prendê-lo. O que me incomoda como cidadão é a possibilidade de uma pessoa que está no Supremo Tribunal Federal fazer por decreto. Eu nunca imaginei, eu falei, não, será que eu sou tão burro assim direito? Que um decreto, como que o sujeito decreta, como que decreta uma prisão por crime flagrante? Foi o crime flagrante decretado? Quer dizer, eu não sei, doutor Rosângela, essa parte que me causa uma espécie. Será que daqui para frente, então, o Supremo vai se incomodar e decretar a prisão de pessoas que estejam fazendo coisas tão erradas ou erradas como esse deputado fez? Essa parte que eu não estou entendendo na legislação.
Na verdade, não nós sabemos que as decisões, elas nem sempre elas o cunho, elas são políticas. E a gente não pode ouvidos de mercador, a gente não pode fingir que não está vendo isso. Ah, mas isso não existe. Ora. Nós sabemos que existe. Isso já foi, inclusive, motivo de denúncia de pessoas que já são da magistratura, integrantes do próprio Poder Judiciário, quando verifica-se, é só verificar no Brasil, Roseval, em todas as profissões, é só você verificar quanto o sujeito ganha, pegar o imposto de renda dele e ver o patrimônio. É incompatível. Roseval, eu disse isso para um cliente, assim, com todo respeito, mas doutor, isso aqui, falei, olha, esse bem seu está incompatível. Como é que nós vamos resolver? Nós temos que provar como é que você comprou isso aí. Ah, não, mas ele não está pago, ele está em dívida ainda. Então, vamos lá, vamos provar que ele não foi pago. Porque é isso que acontece no Brasil, quando há, por exemplo, o fulano vende sentença, o fulano faz aquilo. É lógico que a gente não pode ficar jogando acusações ao vento. Claro que não. As pessoas têm que ser respeitadas da sua honra. Aliás, honra vale para mim mais do que a própria integridade física. A minha integridade moral é mais importante. No entanto, nós também não podemos fingir que não estamos vendo nada. Que nós temos pessoas, tanto do executivo, do legislativo e do judiciário, que levam uma vida absolutamente incompatível com aquilo que ganham. E de onde está vindo isso? De onde vem essa mordomia toda? Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. E nós sabemos que as pessoas estão sendo escolhidas. Por que esse jornalista que fala mal do chefe do executivo, ele não é punido? Por que determinada pessoa que fala mal de um integrante do legislativo não é punido? Né? Então, isso precisa ser dito. Nós não podemos fingir que está tudo bem. E dizer que a letra fria da lei, a interpretação que se dá. O que nós estamos vendo agora é uma violação a regras constitucionais de acordo com a necessidade política. E isso precisa ser revisto de todos os lados, por todos nós. E nós não podemos fingir que nós estamos vendo nada. Eu entendo claramente que houve uma violação, nesse caso do deputado. Houve uma violação. Ah, mas o Congresso concordou. O Congresso concordou. Me desculpe a franqueza. Os deputados, muitos, estão comprometidos porque tem processos que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o fato. Coisa, você tem outros dados que não enxergam o que significa a expressão, a liberdade de expressão. Veja o Marcelo Van Houten, acho que a pronúncia é essa, o nome é estranho, o deputado. Ele faz uma leitura muito boa disso tudo aí. O partido dele votou fechado contra essa prisão, apesar de achar o vídeo deplorável e ser contrário ao vídeo. Então, essa sim, entendo eu, uma posição coerente por parte de um parlamentar, né? A quem se deve respeitar no parlamento. E a imunidade que eu disse sobre opiniões, palavras e votos, ela não é exclusiva dentro da Câmara Federal, exclusivamente quando ele está exercendo o mandato dele. Ele, como parlamentar, junto às bases, ele, como parlamentar, hoje eles não vão na Câmara, fazem sessão virtual, não precisa nem estar lá dentro para estar exercendo o papel de parlamentar. Então, é claro que nós temos limites, mas os parlamentares, os limites são muito menores do que os nossos de cidadão comum. Porque se assim não for, para que ser deputado, se não puder falar? Bom, a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Lá tem o grande Dr. Jefferson, telefone 3095-7592. E a Joyce Barbearia oferece que é a melhor para o homem masculino, para os serviços estéticos masculinos. Cabelo, barba, tratamentos faciais, podologia e vai por aí. Rua 1123, quadra 225, no setor Marista. Telefone 3988-6223. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate essa noite. Infelizmente, só temos mais 4 minutos no último bloco. Dr. Roberto Serra da Silva Maia, advogado criminalista, doutora Rosângela Magalhães,
também advogada criminalista. Doutor José Serra, eu não ganho uma de você, porque do meu nobre amigo que eu prezo tanto. Quando nós fazíamos o programa no estúdio, você vinha com as botas, os sapatos maravilhosos. Eu falei, eu vou ganhar do Serra um dia. Hoje eu estou com uma bota que seria capaz de fazer páreo aos seus sapatos, mas não posso mostrar, porque nós estamos aqui, a pandemia nos obriga a ficar corpo americano. Portanto, Serra, eu não ganho uma sua. Quando eu posso ganhar, eu não consigo mostrar, dá vontade de pôr meu pé para cima para mostrar minha bota aqui, viu? Mas, doutor Roberto Serra, o assunto, evidentemente, daria panos para manga, não é um assunto de fácil solução, não é um assunto de altíssima complexidade para um país como o nosso. Tanto que há visões diferentes, e o direito é bonito por isso, não é? Porque à luz do direito nós podemos ter visões diferentes, e nem por isso elas precisam ser visões de quem se mata para poder achar que a sua posição aqui é a certa. O que nós não falamos sobre o assunto, doutor José Serra, que o senhor gostaria de falar para o telespectador? O senhor tem 1 minuto e meio para isso. A liberdade de expressão no Brasil, ela veio embalada nos últimos tempos por alguns temas importantes. Um deles, que eu achei importante, né, até que nós poderíamos falar, talvez no futuro programa, é sobre o direito ao esquecimento, ou chamado direito ao esquecimento, em que o Supremo Tribunal Federal se manifestou recentemente. Este é um tema que envolve direito de manifestação, direito de expressão, direito de imprensa, então é um ponto positivo. No que tange ao que nós falamos aqui, o que eu concluo é que, não obstante questionamentos sobre essa ou aquela decisão do Supremo, o certo é que as manifestações e o comportamento do parlamentar devem sim ser reprovados com veemência, já que eles representam ataques inaceitáveis à integridade de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acredito que a liberdade de expressão não admite ou permite censura prévia, mas exige o controle de abuso praticado no exercício de qualquer direito fundamental, seja contra ministro do STF, seja contra o presidente da República ou qualquer um de nós. Perfeito. Doutora Rosângela, a senhora também tem 1 minuto e meio para a senhora falar o que a senhora gostaria para o telespectador. Bom, o senhor e o doutor Roberto, ambos estão muito elegantes, então pode ficar tranquilo. E com relação ao tema de hoje, eu gostaria de acrescentar que, na verdade, as instituições precisam ser preservadas, mas os erros, porventura, praticados por seus membros, precisam ser discutidos e debatidos. E o parlamento, aqui nós temos que preservar o Supremo, sim, temos que preservar a instituição Supremo, e temos que preservar também o parlamento. E o parlamento tem seus mecanismos, né, como a Comissão de Ética, para verificar a questão do decoro. Eu acho que esse deputado, como todos os outros que estão na fila, são vários, devem ser julgados por seus pares em razão dessas condutas que poderiam ferir o decoro parlamentar e, talvez, a questão da lei penal. No entanto, o que nós temos visto e o que nos chateia, o que nos deixa preocupados, o que nos preocupa é a escolha, né? Algumas pessoas são escolhidas para serem punidas e outras não. Isso, de fato, nos preocupa, e eu espero que, com essa discussão aqui, né, nessa noite, com os telespectadores preocupados também com o tema, e com toda a população brasileira discutindo, nós podemos chegar a bom termo e continuar a expressar o que mais nós temos de caro, né? A nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de escolher os nossos parlamentares, a nossa liberdade de escolher o nosso executivo, porque, para mim, como advogada criminalista, nada mais importante do que a liberdade. Estarei sempre atenta a isso, em defesa da liberdade. Com limites, sim, mas não com limites oportunistas ou limites já previamente destinados. Eu acho que a liberdade tem que estar acima de tudo. Uma nação soberana é uma nação livre. Um povo que pode se expressar
com certeza viverá melhor. Porque não adianta nós estarmos bem nutridos, de barriga cheia, estarmos com o nosso trabalho, se nós não podemos nos expressar. E o advogado criminalista, o doutor Roberto, sabe também na defesa. Deu uma travada na internet da doutora Rosângela Magalhães. Bom, no meu minuto final aqui, eu quero dizer o seguinte, tem um ranking das Nações Unidas que fala das piores profissões do mundo. Você pode achar nós três aqui na coisa que nós estamos muito bonitões aqui. A doutora Rosângela Magalhães, eu sou apaixonado por ela, acho ela a coisa mais linda do mundo, que é uma mulher fabulosa. O doutor Zé Serra está dizendo aí que concorda. Mas, doutor Zé Serra, o senhor sabe que no ranking das piores profissões do mundo, listadas pela ONU, aparece lá o sujeito que é mineiro, que tem que ficar mexendo com chumbo no fundo da mina, e vai por aí as piores profissões do mundo. Mas, olha, sinceramente, eu estou achando que a pior profissão do mundo hoje é de professor de direito constitucional no Brasil. Não tem pior. O sujeito dorme sabendo das coisas e acorda sem saber nada. A Constituição brasileira, hoje, é preciso que os juristas lutem para que a Constituição brasileira seja respeitada. Porque a cada dia alguém, no Supremo Tribunal Federal, resolve fazer uma interpretação diferente da Constituição. E isso não é bom. Quer dizer, se ela tem lacunas que precisam ser preenchidas e revigoradas, não pode ser no espirro da ideia de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu, particularmente, acho um perigo o momento que nós estamos vivendo com essas interpretações da Constituição casuísticas. Mas eu não sou advogado, advogados são vocês, graças a Deus que eu não sou advogado e nem professor de direito constitucionalista. O professor Roberto Serra, a doutora Rosângela também, que são professores, que vivam com uma dor de cabeça dessas. Mas como a dor de cabeça para os professores acaba sendo, num dado momento, uma dor de cabeça para o cidadão, eu espero que vocês se reúnam aí, que pertencem ao AB, resolvam esse problema da Constituição brasileira. Ou a gente rasga e faz outra, ou respeita essa que está aí. É isso que eu penso. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado. Zé Val, eu vou mandar uma carta para o Zé Serra, dizer o tanto que você gosta dele, viu? Não, Roberto, eu falei de Zé de novo. Não é possível. Não, só do início ao fim do programa. É isso mesmo. As meninas não. Roberto Serra. Não sou Roberto. Eles falam que eu sou seu puxa-saco, eu sou puxa-saco do doutor Roberto Serra. Mas o doutor Roberto Serra não vai ficar com raiva de mim. De jeito nenhum. Você sabe que eu tenho um apreço muito grande a você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, professor Rosângela. Satisfação. Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica. Há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102.